Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um debate sobre as iniciativas inovadoras e boas práticas em RIG, promovido pelo ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, em parceria com a ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. O tema de hoje é turismo, desenvolvimento regional e setor aéreo no Brasil. Ele vai ser representado por um projeto finalista da edição de 2024 do Prêmio Marco Maciel, Diálogo, Ética e Transparência nas Relações Público-Privadas. A aprovação da nova Lei Geral do Turismo, a Lei número 14.978, em 2024, ela representou uma vitória estratégica para a aviação civil ao permitir o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil, o FNAC, como fonte de financiamento para as companhias aéreas. A mudança foi um resultado de uma intensa articulação junto ao Congresso, ao Executivo, às entidades setoriais, especialmente no PL 1829 de 2019, foi sancionado em setembro de 2024, uma lei que criou um mecanismo de crédito similar ao da Marinha Mercante e incluiu a subvenção do querosene de aviação na Amazônia Legal, fortalecendo assim a conectividade regional. Essa conquista ela torna evidente a importância da parceria entre o setor público e o setor privado para garantir sustentabilidade econômica e ampliar assim o desenvolvimento do turismo nacional. Esse case ele destacou o impacto positivo de iniciativas que conectam regiões remotas aos grandes centros, impulsionando o turismo, o comércio e a geração de empregos. Para apresentar o projeto, hoje temos a presença ilustre de Camilo Silva de Oliveira Coelho, que é gerente de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, é geógrafo pela Unicamp e é mestrando em economia pelo IDP. A mediação do evento será realizada por Noemi Araújo, ela é diretora e coordenadora do Comitê Mulher da ABRIG, além de cientista política. Bom, desde já, agradecemos a todas e a todos pela colaboração. Registramos também que essa é uma contribuição da Alesp e da ABRIG para a discussão temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, número 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis e número 17, Parcerias e Meios de Implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O dicionário ILP-ABRIG de campos e conceitos fundamentais em relações institucionais e governamentais pode ser livremente acessado na biblioteca digital da Alesp ou no site da ABRIG. Certificados de participação no evento de hoje, eles serão fornecidos por meio do formulário de avaliação. Tá? E o formulário tem um atalho ali para ele que fica logo abaixo do descritivo do vídeo no YouTube. É isso. O ILP deseja a todas e a todos um excelente evento. Muito obrigada por essa abertura. Boa noite a todos, Daniel, Camilo, a todos que estão aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez participando dessa parceria, a TV Alesp, ILP e ABRIG. Eu sou a Noemi Araújo, sou diretora, coordenadora do Comitê Mulher da ABRIG. E para você que ainda não conhece a ABRIG, eu gostaria de apresentá-la rapidamente. A ABRIG foi fundada em 2007, é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, é uma entidade civil sem fins lucrativos e que atualmente congrega mais de 500 associados em todo o Brasil, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, de conduta ilibada e que atuam profissionalmente na área. Nós priorizamos o debate ético, focado em temas estratégicos para a formulação de políticas públicas e marcos regulatórios, e esse debate de hoje é um dos exemplos disso que nós temos feito ao longo dos anos, e contamos com a participação da sociedade civil e do setor privado nos processos de decisão política em prol do desenvolvimento do nosso país. Esse ano nós tivemos mais uma edição do Prêmio Marco Maciel, que tem sido um grande sucesso, nos quais sempre temos a grata oportunidade
de conhecer iniciativas inovadoras e boas práticas na área de RIG. Inclusive, também tivemos um marco histórico esse ano, que foi o prêmio Abrigue Marco Maciel nas Américas. No último dia 15 de outubro, durante a missão em Washington, nos Estados Unidos, foram reconhecidas empresas que se destacaram no fortalecimento das relações institucionais e governamentais e na construção de pontes entre Brasil e os Estados Unidos. Então, mais do que um prêmio, é um marco de ética, transparência e diálogo nas relações público-privadas. Bem, e contando sempre com a parceria do ILP, hoje essa nossa temática sobre turismo, desenvolvimento regional, setor aéreo no Brasil. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais de um dos grandes vencedores, né? O vencedor do segundo lugar na categoria RIG, em organização privada ou mista, com base no case a aprovação da nova Lei Geral do Turismo, apresentado pelo Azul Linhas Aéreas. E hoje eu gostaria de agradecer ao Camilo Coelho por ter aceito o nosso convite e já passo a palavra para que você possa apresentar, né, para a sociedade, para todo mundo que está nos assistindo, esse case que vocês apresentaram, que foi um dos nossos vencedores, e como que foi todo esse processo de construção dessa política pública tão importante para o nosso país. Obrigado, Noemi. Boa noite a todos aqui no evento. Boa noite a quem está assistindo a gente de casa ou pelo YouTube. Eu queria começar agradecendo, né, em nome da Azul, né, em meu nome também, a oportunidade de estar aqui falando para vocês e apresentar esse case, né, que foi o resultado de um trabalho duro, né, um trabalho de alguns anos, um trabalho que teve múltiplos eixos de atuação, né, de sensibilização, conscientização, construção da consciência, né, nos outros stakeholders aí com os quais a gente teve que tratar desse assunto, sobre a importância mesmo da gente ter uma política pública estruturante, estrutural, uma política pública perene, voltada ao setor aéreo brasileiro, né, que é um setor estratégico para o crescimento do Brasil, né, como é em outros países do mundo, um setor estratégico para a economia, estratégico para a mobilidade das pessoas pelo território, e um setor bastante desafiador, né, já é um setor desafiador num contexto de economias desenvolvidas, no contexto países centrais aí, e ainda mais desafiador num contexto brasileiro em que a gente tem uma série de questões econômicas aí que tornam ainda mais complicado você ser uma empresa aérea no Brasil, né? Então a gente teve uma batalha aí, uma construção para criar um mecanismo, né, de financiamento, né? No caso, um mecanismo de crédito, nada de dinheiro a fundo perdido ou coisa do tipo, mas sim um mecanismo de financiamento que pudesse nos apoiar justamente numa das questões que são mais prementes e mais complicadas para uma empresa aérea, seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo, que é o acesso ao capital, né? Já que a gente está falando aí de um setor bastante intensivo em capital, um setor em que as empresas costumam operar com uma alavancagem bastante alta, costumam operar com uma dívida bastante alta, e um setor que as empresas têm um controle limitado sobre os seus custos, né? Então, essa atuação nossa ela foi marcada principalmente pelo diálogo, por municiar, né, por apresentar dados, fatos, informações, conscientizar mesmo a respeito da importância do setor e da importância da gente ter aí uma política perene, né, e estrutural, dentre outras aí, que vão permitir com que o setor aéreo brasileiro se desenvolva e contribua muito mais ainda para o progresso do país. Nós preparamos uma apresentação, né, se possível aí a gente projetar, para a gente já poder ir entrando mais nos detalhes, né, do que foi isso, do que foi esse processo de criação desse mecanismo de crédito, né? Se puder passar já o próximo slide. Bom, aqui a gente traz um pouco do contexto, né, do que é o setor aéreo brasileiro, né? Esses aqui são os números que a gente tem em 2024, né? 2025 já crescemos um pouquinho mais do que isso, é um setor que
Historicamente, ele cresce acima da inflação, da população, do PIB, porque é um setor que tem ganhos de escala à medida que você cresce. Quer dizer, para uma empresa aérea, é sempre mais interessante operar o máximo possível de voos, trazer novos aviões, crescer sua operação, porque você diminui os custos por assento. Você faz com que a operação seja mais eficiente e você faz com que na outra ponta o passageiro ele tenha ali uma redução de custo, né, e de tarifa para voar. Né? O setor em 2024 aqui no Brasil, as empresas aéreas brasileiras, né, esse dado aqui eu trouxe da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e a associação setorial que nos representa, o setor aéreo é responsável por cerca de 2,4 mil decolagens dia, em média. É um volume bastante expressivo. O Brasil, se a gente for olhar o mercado doméstico mundial, é um dos maiores mercados de aviação. Né? São poucos países no mundo que têm um mercado de aviação doméstico desenvolvido, ou com escala para ter 2,4 mil voos por dia. E em 2024 o setor já cresceu 10% em relação a 2023. Reforçando isso que eu estou dizendo, né, que é um setor que sempre cresce e busca crescer de forma intensa. Né? E esse setor transportou 96,2 milhões de passageiros no Brasil naquele ano, né? As empresas que são as empresas aéreas brasileiras. A gente teve também cerca de 10 a 15 milhões de passageiros que foram transportados por empresas estrangeiras, né, empresas de fora do país, mas as empresas brasileiras levaram quase aí 100 milhões de passageiros, quase um meio passageiro por habitante, né? E é um número que a gente gostaria que fosse um passageiro por habitante, dois, enfim, que a gente pudesse crescer ele sempre. E é um setor também que tem uma importância logística para o país, né? 1 milhão de toneladas de carga foram transportadas pelo setor aéreo, né? Então, quando as pessoas recebem aí em tempos cada vez menores, né, as suas compras feitas pela internet, chega em questão de horas, às vezes dias, 1, 2 dias, tem setor aéreo envolvido, porque só pelo aéreo a gente consegue fazer um transporte rápido. Algumas mercadorias que são bastante sensíveis, que dependem de segurança, que dependem muito de condições de transporte, que precisam chegar rápido, que tem valor agregado muito alto. Essas mercadorias também têm preferência por viajar no transporte aéreo. Né? Então, o avião que está levando o passageiro também está levando embaixo carga que ajuda a impulsionar a economia do país, né, e que ajuda o país aí a se desenvolver. Se puder passar para o próximo slide. Se puder passar. Sim. E aí, nesse slide, a gente traz um pouco da outra ponta, né? Como que o setor aéreo representa do ponto de vista de quem está investindo no setor, né? Do ponto de vista de quem coloca dinheiro, de quem aporta recurso, né? Já que a gente está numa economia capitalista e quem constrói uma empresa aérea, quem investe numa empresa aérea, tem a expectativa de obter lucro, né? As empresas aéreas do Brasil, quando a gente olha a última linha do balanço delas, né, você faz ali todas as receitas, todo o dinheiro que entrou de venda, passagem, bagagem, enfim, todas as fontes de receita versus os custos, né, a gente tem um setor que no Brasil tem tido dificuldade em atingir uma rentabilidade seja aí sustentável, né? A gente já vem aí desde 2015, nós tivemos numa série de 2015 a 2023 apenas 2 anos em que o setor não perdeu dinheiro no final, na última linha do balanço, né? E especialmente nos momentos de crise, o setor aéreo é um dos setores que mais sente o baque, né? A gente teve ali em 2015, 2016 uma crise econômica, né? Todo mundo aqui se recorda disso, né? E o setor aéreo foi afetado, não é diferente de outros setores, né? Com prejuízos ali da ordem de 5 a 6 bilhões de reais naqueles anos, mas principalmente com a pandemia de 2020, 2019, 2020, em função do Covid-19, né? Que abateu de maneira muito, muito séria, muito intensa o setor aéreo, não só no Brasil, mas em todo o planeta, né? As empresas brasileiras tiveram um prejuízo ali, nesse período 2021, de cerca de 15 bilhões, que é 35 bilhões, diretamente relacionado à pandemia, e como todos nós lembramos bem, né,
foi um período em que, até para que a gente pudesse superar aquela pandemia, né, foi preciso fazer restrições de mobilidade, né? Então, num momento em que você tem todos os comércios fechados, o turismo está bloqueado, viagens de negócio cessam, viagens de lazer, visitar familiares também cessam, porque estava em isolamento social, né? Então, a demanda do setor, ela repentinamente, ela desapareceu. A gente chegou a ter em 2020, em abril de 2020, uma redução de 95% dos voos, né? No caso da Azul, nós voávamos em março de 2020 cerca de 900 voos por dia. E aí, um mês depois, em abril de 2020, a gente estava voando 70 voos por dia, né? Uma redução drástica. Só que, do lado da receita, do lado da venda, né, você tem uma redução drástica de procura do seu produto, só que do lado do custo, continua ali existindo todos os custos relacionados à operação. Então, você tem o custo de ter as aeronaves, né, de pagar ali o aluguel das aeronaves, você tem o custo das pessoas, né, e é uma mão de obra que você não consegue substituir, não é uma mão de obra que você vamos dispensar. Muito pelo contrário, é um pessoal super especializado, técnico, dedicado, pessoal que veste muito a camisa das empresas. Então, assim, é muito valioso, né? A força de trabalho, a mão de obra, são as pessoas que fazem o sucesso da empresa. Então, não dava para simplesmente desligar toda a força de trabalho do dia para a noite. Então, o setor, nesse momento, ele não teve alternativa. Precisou recorrer a financiamento, a crédito, buscar recursos no mercado de crédito dentro do Brasil e fora do Brasil, principalmente, e isso gerou um endividamento bastante grande, né? Em outros países do mundo, que a gente viu, nos países centrais, principalmente, né, Estados Unidos, a União Europeia, principalmente nesses dois blocos, a gente viu uma ação, inclusive, proativa do Estado, né? O governo americano, né, chegou a fazer aportes a fundo perdido nas empresas aéreas americanas para evitar exatamente que elas se desintegrassem e com isso houvesse ali, no pós-pandemia, né, você houvesse um impacto muito grande na operação aérea e, por consequência, você tivesse um impacto muito grande na economia, na cadeia do turismo e tudo mais, né? Outros países, boa parte dos países do mundo, tiveram políticas de crédito direcionado para o setor, né, para que ele pudesse atravessar esse período crítico, né? E nós saindo dessa pandemia, em 2022, nós tivemos um outro choque, que foi o início do conflito na Ucrânia, e acho que todo mundo lembra bem aqui como ficou o preço dos combustíveis, né? Foi um momento que quem abasteceu o carro naquele momento sabe muito bem, a gasolina chegou a ficar próximo de R$ 8 aí, em muitos lugares aqui do Brasil. E para nós também não foi diferente, né? O nosso combustível, né, que é o querosene de aviação, custa mais ou menos a mesma coisa que a gasolina de modo geral. Então nós tivemos uma subida muito grande do nosso principal custo, que é o QAV, que a gente chama, né, o querosene de aviação, no momento em que as empresas já estavam muito fragilizadas, porque já estavam carregando todo o impacto que elas tiveram que absorver durante a pandemia. Então, em 2022, quando todo mundo esperava a retomada, nós tivemos mais um tombo, não foi tão grande quanto o tombo de 21 e 20, mas tivemos ali também mais um momento de apreensão com essa subida do custo. Se puder passar o slide. Isso, e aí nesse slide eu trouxe até a abertura, né, desse custo, que sempre a gente traz esse dado para as pessoas entenderem, né, saberem mais um pouco sobre como é o custo de uma passagem aérea, né? E nesse gráfico, né, ele está ilustrativo aí, cada fatia desse aviãozinho aí é uma parcela do custo, né? E quando você compra uma passagem aérea no Brasil, você tem ali praticamente ali 36%, mais que um terço do preço daquela passagem tem a ver exatamente com combustível, né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente teve esse impacto em 22, né, que foi bastante severo. Então, um terço do nosso custo é o combustível e a gente não tem controle sobre esse custo, né? Não há o que a gente possa fazer, não há muito que a gente possa fazer
a não ser tentar ser mais econômico possível durante o voo, na rota, a maneira como se pilota o avião, enfim, a eficiência dos aeronaves, mas é um custo não administrado, né? E outra grande fatia de custo aí que vale mencionar é a parcela de 14% que diz respeito ao arrendamento, manutenção e seguro da aeronave, quer dizer, o custo do avião existir, né? A gente tem aí 14% do arrendamento, 7% da depreciação, aproximadamente aí 21% do custo da passagem tem a ver diretamente com a aeronave, né, com o avião existir, enfim. E aí nós temos as parcelas menores de custo, né, despesas operacionais, que são taxas aeroportuárias, que são taxas de navegação, os equipamentos que tem no solo, enfim. Pessoal, 12%, e aí contas um pouco menores, né, tarifas aeroportuárias, handling, os escritórios, sistemas de venda, sistemas computacionais e tudo mais, né? Mas os grandes ofensores aí são basicamente combustível e aeronaves, né? E aí tem mais um detalhe que torna bastante desafiador a aviação no Brasil, é que esses custos eles são indexados ao dólar, ou seja, tanto o preço do combustível quanto o preço do avião, se o câmbio sobe, esses custos sobem automaticamente, né? Então, a incerteza, né, política e econômica do Brasil, ela tem um impacto grande sobre o nosso setor, né? Quase 60% aí do custo de uma passagem aérea, ele pode variar em função de um evento externo que a gente tem nenhum controle, né? Um choque macroeconômico, enfim, pode gerar aí esse tipo de flutuação. Se puder, pode seguir. Bom, e aí já entrando mais em detalhes, né, no que foi esta medida que a gente trabalhou junto com o governo, com o Congresso, né, a gente traz aí a questão do financiamento pós-crise do setor aéreo e a figura do Fundo Nacional de Aviação Civil. Então, em 2011, foi criado esse fundo, né, que a gente chama de AFNAC, que é a abreviação dele, e esse fundo ele tinha como principais fontes de receita algumas taxas que eram cobradas, né, do passageiro no transporte aéreo, né, essas taxas elas eram destinadas diretamente ao fundo, as empresas pagavam, né, aeroportos também pagavam, e isso ia diretamente ao fundo, mas principalmente a outorga dos aeroportos concessionados. Então o governo federal, né, nesse período de 2011 para cá, ele vem fazendo rodadas de privatizações dos aeroportos brasileiros. As privatizações elas têm nos seus contratos o objetivo de incentivar e direcionar investimentos, né, investimentos em infraestrutura, né, como ampliação de terminais, pistas, pátios, enfim. E no leilão de privatização, os interessados eles aportam uma outorga, né, por aquele ativo, né, no caso o aeroporto. Esse valor é depositado no fundo, né, cada leilão teve ali as suas condições, alguns tiveram ágio maior, menor, enfim, mas de um modo geral todos eles tiveram ali uma parcela de outorga que foi paga pelo vencedor e que é colocada neste fundo, né? E esse fundo ele tinha lá na sua origem, na lei de criação dele, ele tem ali, né, uma missão de ser um fundo setorial para desenvolvimento da aviação civil brasileira em todos os seus aspectos, né? É como se a política fosse a seguinte: com o dinheiro das privatizações você reinveste no setor aéreo. Então, por exemplo, os aeroportos grandes, o que eles pagam de outorgas poderia ser revertido para investimento em aeroportos de menor porte, né, ou em inovação, em controle de espaço aéreo, infraestrutura, na aviação civil em si, na operação e tudo mais, né? E ao longo desse período, né, de 2011 a 2020, esse fundo foi acumulando ali um saldo significativo, na ordem de dezenas de bilhões de reais, basicamente. E em 2020, né, no momento de crise ali, na crise aguda, né, do Covid, o governo da época ele sugeriu que se usasse esse recurso como uma linha de crédito emergencial, porém, essa iniciativa acabou não vingando, né? Ela tinha um período curto de vigência, ela dependia de uma regulamentação posterior, e acabou que o setor não conseguiu acessar esse recurso no momento
mais importante ali, em que as empresas tinham uma restrição de caixa muito grande, que esse recurso faria bastante diferença. Porém, o setor entendeu, né, ficou claro ali para os players aí que compõem o setor aéreo, tanto os operadores, né, quanto do lado dos reguladores, né, que os efeitos daquela crise eles se prolongariam no tempo, né, não seria uma coisa pontual e superada, e que esse mecanismo, embora não tivesse sido acessado naquele momento, ele seria um mecanismo importante para a gente superar esse período de crise e de endividamento decorrente ali da Covid-19, né? Então trouxe aí também alguns recortes, né? A nível global, né? A IATA, né? Que é a Associação Mundial das Empresas Aéreas, digamos assim, ela estimou em 2021 perdas de 200 bilhões de dólares em todo o setor aéreo. Então foi de longe a pior crise que esse setor já enfrentou, sendo que o setor aéreo foi um dos setores mais afetados da economia, talvez apenas perdendo para o turismo e para restaurantes, bares, enfim. Pode passar para o próximo slide. Então, entrando um pouco mais no detalhe aqui do FNAC, né, algumas coisas aqui até eu já mencionei, né, que as fontes de recursos deste fundo, né, e quando nós começamos o trabalho, né, de viabilizar o uso desse recurso como uma política, não uma política pontual, como ela foi inicialmente planejada para 2020, mas sim como uma política perene de financiamento, nós analisamos ali todo o arcabouço legal, né, nós analisamos ali quem seriam os stakeholders, né, quem seriam as partes importantes ali que precisariam ser trabalhadas e convencidas, né, sob uma ótica de relações governamentais e institucionais, né, e principalmente, né, muita análise, muito estudo interno, né. Eu acho que isso é uma coisa assim, falando sobre a prática, né, de relações governamentais, institucionais, enfim, é uma atividade que ela demanda, na verdade, muita inteligência e muita estratégia, né? O sucesso é muito associado a como você planeja, como você estuda e como você fundamenta os pleitos que você, como setor, como associação, como empresa, você vai defender perante a gestão pública e perante a opinião pública, né? Então, foi feito um trabalho extenso interno de análise, de estudo, consultas a especialistas, né, mapeamento, né, de quem seriam as partes importantes e qual é a mensagem importante que precisa ser destinada a cada uma dessas partes, né? E tudo isso antes de sequer começar, digamos assim, o trabalho mais árduo, né, ou mais braçal ali de provocar as agendas, buscar as reuniões, buscar interlocução com as autoridades, enfim. Então, dentre os principais operadores aqui, stakeholders, players, enfim, nós temos que listar aqui três, né? Um é o Ministério de Portos e Aeroportos, é um ministério que concentra as políticas para o setor aéreo no Brasil, em todas as suas dimensões, né? Tanto políticas para a infraestrutura, quanto políticas para as empresas, para a aviação geral, enfim. E é um ministério que naturalmente seria o ministério responsável por administrar esses recursos e estruturar mesmo toda a mecânica de uso e aplicação desse fundo. O BNDES, por ser o Banco de Desenvolvimento do Nacional, né, é um organismo que já é direcionado para fazer crédito com uma finalidade específica, né? É um organismo que tem expertise para direcionar crédito, para estabelecer as regras, para estabelecer a avaliação de risco, garantias, desembolso, toda a gestão financeira, né, para operacionalizar uma linha de crédito como é este caso, né, que tem uma finalidade, tem contrapartidas, enfim. Então, o BNDES ele é uma parte importante, e era importante ter e envolver o BNDES nessa discussão, né? E, por último, grande parte aqui nessa história é o CMNE, que a gente fala, né, o Conselho Monetário Nacional, que é um colegiado ali dos ministros da Fazenda, do Planejamento e presidente do Banco Central, que tem por determinação, né, por força de lei, o poder de definir toda a parte financeira desse instrumento de crédito, desse instrumento de crédito ligado a uma política pública, né? Então, sem
com o convencimento dessas partes, né, não seria possível você construir uma política pública que envolvesse qualquer tipo de crédito com condições específicas, né, e direcionado, né? E também aqui entra uma série de questões aqui técnicas relativas, por exemplo, ao superávit primário, a como uma operação dessa vai ser contabilizada no orçamento da União, se é uma despesa financeira, não financeira, se é um desembolso, enfim, tem uma série de tecnicalidades aqui que precisam ser solucionadas para que a gente consiga atingir o objetivo final da construção da política. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente já traz uma abertura maior do que seria ali a estratégia, né, de obtenção aí, de construção dessa política, né? Ficou claro desde o começo que não é uma coisa que seria feita apenas a nível regulatório, né? Seria preciso uma atuação no parlamento brasileiro, seria preciso que uma lei, né, autorizasse o uso do fundo como fonte de recursos para esse tipo de operação. Então, do ponto de vista do time de Helgov, né, foi preciso procurar interlocutores no parlamento, convencer parlamentares, né, da importância da medida e convencê-los, né, trazer a necessidade de que se apresentasse ali um texto de uma lei, um projeto de lei, né, que tratasse desse assunto, né, especialmente no momento ali bem difícil, bem duro que o setor estava vivendo, ainda está vivendo de certa forma, nesse pós-pandemia. Então, tivemos uma iniciativa aí através do PL 3221/2023, que era um PL dedicado ao assunto, que propunha o uso do FINAC como fonte de recurso, né? Então, como ali o caixa de onde você tomaria os recursos para fazer desenvolvimento do setor aéreo, investimento em frota, inovação, infraestrutura, etc., e também como fonte de garantia, né? E esse ponto da garantia, eu vou até abrir um pouquinho esse debate aqui, porque o setor aéreo do Brasil e no mundo de uma forma geral, ele trabalha com aeronaves alugadas, né? Eu chamo de leasing, né? E é um setor que tem poucos ativos no sentido convencional do termo, né? O avião, para todos os efeitos, ele não é da empresa, ele é uma aeronave alugada, então ele não pode ser usado ali como garantia para empréstimos. Então é uma dificuldade que o setor tem de conseguir captar recursos no mercado privado, de ter o que oferecer em garantia, né? Geralmente é oferecido ali parcelas da própria empresa, dados de negócio, ações, recebíveis, etc. Mas o principal ativo, né, diferente de uma indústria que pode oferecer a fábrica como a planta industrial como uma garantia num financiamento, o setor aéreo não consegue oferecer esse principal ativo como garantia. Então foi colocada essa questão aqui nesse PL. E também um outro caminho que foi elencado no diálogo com o executivo era a hipótese de uma edição de uma medida provisória que abarcasse o tema. Mas isso traria também todos ali os efeitos que uma MP tem, né? A MP ela tem ali uma validade, ela precisa ser apreciada pelo parlamento, então geraria ali uma certa incerteza, né? Uma condição de incerteza sobre se aquilo seria mantido, se a MP viraria uma lei ou não, mas era também um dos caminhos que se cogitou ali trabalhar. E um terceiro caminho, que foi o caminho que se tornou aí mais possível, ali acabou sendo o caminho que vicejou, né, é usar essa lei, né, o PL 1829/2019, que era um projeto que ele normatizava todo o setor de turismo brasileiro, então resolvia uma série de questões que a legislação sobre o turismo no Brasil ainda não tinha atualizado, né, perante a mudança que o setor recebeu nos últimos 20, 30 anos, e que propunha, né, essa lei estava tramitando no Congresso e ela propunha uma série de modificações para desenvolver o turismo no Brasil, e havia ali um espaço também, né, já que o setor aéreo é um dos grandes motores do turismo, né, sem o setor aéreo, muitos destinos turísticos no Brasil e no mundo não seriam simplesmente viáveis, né? Então havia ali espaço para discutir também uma política voltada ao setor aéreo como indutor
do crescimento do turismo no país. E essa mobilização ela não foi uma mobilização só da Azul, né? A Azul participou disso, mas ela teve muitas outras atores envolvidos, né? No caso, as associações setoriais cumpriram um papel importante, né? A IATA, como eu mencionei, que é a Associação Global, a ALTA, que é a Associação da América Latina, e a ABAR, que é a Associação Brasileira. As empresas aéreas também atuando, né? A Azul teve um protagonismo aí, mas não foi a única empresa aérea que atuou nesse tema, e os ministérios, né, Turismo e Portos e Aeroportos, além de parlamentares da Câmara e do Senado, que no trabalho ali de convencimento, de conversa, de agendas, enfim, eles foram entendendo, né, foram se sensibilizando ali para as demandas do setor. Pode passar, por favor. Bom, e aí, seguindo aqui a parte da construção com o governo federal especificamente, porque a gente está trabalhando aqui em dois eixos, né? Era preciso ter uma legislação que autorizasse esse tipo de política e o governo federal viabilizando, né, e construindo as regras ali, os regulamentos que tornassem possível com que fosse feita essa política, né? E nesse debate, né, foi um debate bastante técnico, foi preciso ser feito ali. Um dos pontos que foi trazido com bastante ênfase é a questão da garantia que eu mencionei no slide anterior, né? Porque o uso do fundo como garantidor, ele implicaria um impacto no superávit primário, nas contas públicas, né? Aquele recurso, quando é emprestado, você coloca uma garantia no lugar e aquele recurso ele continua para efeito contábil existindo. Quando ele é a garantia, esse recurso precisa ser bloqueado no orçamento, isso gera como sendo uma despesa para o governo. E aí, como nós estamos até uma discussão constante no Brasil sobre superávit, enfim, orçamento, déficit, arcabouço fiscal, havia uma preocupação muito grande de criar ali mais um componente para déficit público em relação a isso. Então, definiu-se que o fundo poderia ser usado como fonte de recursos, como funding, mas não como garantidor de operações de crédito. E foi colocado também a parte do interesse público desta política, né, que é de você estar viabilizando, né, através desse tipo de operação de crédito, um crédito que tivesse um juro mais baixo que o juro que está disponível no mercado privado de capitais, em bancos, em financeiras, enfim, desde que esse benefício, né, do juro a menor, ele se traduzisse em benefício à sociedade como um todo, né? Então, o juro abaixo ao mercado ele é vinculado a metas, e essas metas foram explícitas, né, nas resoluções que vieram depois, metas de crescimento da aviação brasileira, crescimento direcionado para regiões, então a aviação ela precisa crescer acima da média na região norte e nordeste, que são regiões que têm carência de voos, especialmente na aviação dentro das regiões, as ligações das cidades do interior com a capital, enfim. Políticas de incentivo à transição energética do setor, então abastecimento com biocombustível, né, que a gente chama de SAF, né, que é o combustível que vai permitir que a gente descarbonize o setor aéreo, né, e contrapartidas ligadas à participação em políticas públicas e o apoio a políticas de fomento ao turismo e à promoção do turismo nacional no exterior. Foi feito também a definição do BNDES, né, que seria o operador desses recursos, né, e aí sentindo ali o clima político e a viabilidade de cada proposta no legislativo, das alternativas que eu tinha listado antes, a que se mostrou ali mais viável foi realmente incorporar esse texto que viabilizava o recurso do FINAC ser utilizado como fonte de crédito dentro da lei 1819, dentro do PL 1829/2019, que era a Lei Geral do Turismo. E aí o Ministério do Turismo foi um ator importante, deu um apoio importante para que isso fosse viabilizado, fazendo a interlocução ali com os demais setores ligados ao turismo. Pode passar, por favor. E aí a gente já chega mais na tática, né? Foi feita toda a articulação em Congresso, né, pela aprovação, junto, né, de todos os outros players, né? Lógico, isso aqui é um trabalho de muitas e muitas mãos, né? Muitos interessados aí em fazer a lei do turismo sair do papel, mas o nosso trabalho especificamente era assegurar que aquelas emendas que traziam
a redação que foi pactuada junto ao governo federal, pactuada junto ao Ministério de Portos e Aeroportos e ao Ministério do Turismo, assegurar que aquela redação não fosse modificada de última hora, de modo a inviabilizar a política pública, né? Então, foi feita aí uma série de agendas intensas, diálogos com parlamentares, assessores, gabinetes, para explicitar a intenção, deixar claro o que era o objetivo, quais eram os efeitos daquelas emendas, daqueles textos que estavam ali sendo propostos, né? E esse projeto, então, ele avançou pelo Senado rapidamente, ele foi ao plenário do Senado, né, e aprovado, né, em junho de 2024, e remetido à Câmara dos Deputados, onde na Câmara dos Deputados também ele não sofreu ali modificações, ele foi mantido em respeito ao texto que veio do Senado, ele foi mantido, tramitou pelo que precisava tramitar na Câmara e foi aprovado em votação simbólica em 3 de setembro. A lei do turismo foi sancionada no dia 18, né, com várias inovações, né, foi uma vitória do setor do turismo brasileiro e do setor aéreo também, com várias inovações aí para todo o setor e preservando ali a redação que havia sido pactuada antes sobre o uso dos recursos do fundo para o setor aéreo. Também foi colocado ali um uso do fundo, uma parcela de uso do fundo de cerca de 30% para iniciativas do turismo, né, para apoiar o turismo nacional, né? E dentro aos usos principais, né, estava ali o financiamento às empresas aéreas e a subvenção, uma outra possibilidade que há de uso desse fundo, né, caso o executivo queira fazê-lo, é uma subvenção ao combustível na Amazônia Legal, como forma de viabilizar a aviação regional na região amazônica, onde ela é extremamente desafiadora, né? E onde a principal barreira é o custo do combustível, já que não há logística de distribuição na região norte, por rios, enfim, pela ausência de estradas de refinaria, estrutura de distribuição mesmo. O combustível fica muito caro nas bases do interior da Amazônia e poderia ser uma política pública aí. Caso o governo federal queira fazê-lo, tem a previsão legal para isso. Foi noticiado bastante na imprensa na época, né, esse destaque para o volume estimado de recursos, seriam cerca de 4 bilhões de reais no exercício de 2025, destinados ali para a aviação civil. Esses recursos, eles devem ser destinados de uma maneira anual, então o volume deve ser em torno de 4 a 6 bilhões de reais anualmente destinados, e à medida que eles vão sendo pagos, né, as empresas tomam os empréstimos, elas vão pagando esses empréstimos, e você vai liberando novamente o recurso para fazer novas captações. Essa foi a mecânica que foi desenhada, desde que, obviamente, para cada nova captação, a empresa precisa comprovar o atendimento das políticas estabelecidas, né, nas resoluções e o cumprimento das contrapartidas para poder acessar novamente os recursos, né? Caso não cumpra as contrapartidas, ela perde, inclusive, o benefício do juro reduzido e ela pode ter que ressarcir essa diferença de valores. Pode passar, por favor. E aqui a gente detalha um pouco do que aconteceu na sequência, né, da entrada em vigor da lei. Né? A lei entrou em vigor em setembro, mas a lei é uma das etapas, né? Preciso fazer toda a regulação que vem à sequência da lei. Né? A lei ela não detalha linha de crédito, contrapartida, como será feita a definição de quanto de recurso vai para cada player, quem pode acessar, quem não pode acessar. Toda essa definição ela compete ao executivo, né, e ao Ministério de Portos e Aeroportos. E para isso o Ministério de Portos e Aeroportos criou um comitê gestor, que chama de CGFNAC, dentro do Ministério, né, para poder fazer essa gestão realmente dos recursos, né. E essa discussão com o comitê gestor, ela também se desenrolou ao longo deste ano, né, de 2025, né, nesses detalhes, né, de como que seria essa mecânica. Enfim, o Ministério ele tem ouvido bastante o setor aéreo sobre esses pontos, né. Lógico que nem tudo que a gente pede a gente consegue, na verdade nem a boa parte não. O Ministério tem a palavra para definir o interesse dele, mas ele tem sido bastante aberto ao diálogo e bastante receptivo às sugestões, né, trabalhando para encontrar ali o meio termo, né, que atenda todos os interesses aí.
Em julho de 25, a gente chegou a uma redação que o setor aéreo entendeu que era bastante confortável junto ao Ministério, o Ministério também, que seria possível dessa regulação pós aprovação da lei, e aí a matéria foi ao CMNE para definição das condições de taxas, com carência, prazos, linhas e tudo mais, e a gente teve aí uma publicação recente do CMNE com uma resolução detalhando todas essas questões financeiras ligadas a essa política, com as condições dos empréstimos e contrapartidas, e então nós estamos aí quase no final da construção desse mecanismo setorial de apoio à aviação. Né? A expectativa nossa é que em 2026 a gente consiga ter as primeiras linhas sendo acessadas, né? E eu coloquei aqui em resumo as contrapartidas, já mencionei elas aí ao longo da minha explanação, mas são contrapartidas que estão em linha com os interesses do país, né, da venda de desenvolvimento do país, né, e também do próprio setor aéreo, né. E no final dessa trajetória, o que o setor aéreo precisa e pede, né, é um mecanismo que permita com que a gente saia daquela volatilidade, daquela situação que a gente viveu em 2020, em que choques externos quase colocaram as empresas fora do mercado. Né? Nós tivemos aí, desde a pandemia até hoje, das 3 grandes empresas brasileiras, as 3 entraram em recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11, como última medida para renegociar suas dívidas. A Latam entrou logo em 2020, a Gol entrou em 2024 e a Azul em 2025. Então, o setor tem trabalhado duro para renegociar suas dívidas e limpar o seu passado para poder começar um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. Mas se a gente não construir mecanismos sólidos que nos permitam estabilizar esse acesso ao crédito, né, e que nos permitam financiar os próximos desenvolvimentos da aviação, seja na aviação regional, na supressão do uso do combustível fóssil, na transição para o biocombustível, na aquisição de aviões brasileiros de última geração, né, os aviões da Embraer, né, que a linha do FNAC é direcionada também para essa finalidade, né, e para promover o Brasil e trazer mais demanda para o setor aéreo através da promoção do turismo. Sem esse tipo de política, haveria o risco do setor repetir o passado. Né? Quem é mais antigo talvez se lembre das 3 empresas que já existiram no Brasil grandes do passado, a Transbrasil, a VASP e a Varig, né? E estavam aí nos anos 90 e já não estão mais aí desde os anos 2005, 2006. E para que não haja novamente esse cenário em que o país vive um novo caos aéreo, em que dívidas bilionárias ficam, em que empresas são fechadas e trabalhadores vão à rua e a malha aérea se reduza, como nós vivemos isso no passado, que é importante que se faça uma política direcionada, né, neste caso. Esse foi o nosso pleito, foi dessa maneira que nós apresentamos essa discussão para os stakeholders aí, das quais a gente precisou acionar. Eu acho que os números falaram por si, né, e a importância do setor para o país, estrategicamente, ela ficou clara, né, e ainda hoje é um setor que ainda tem muito espaço para crescer, né, ainda tem muitos passageiros para trazer aí para o modal aéreo, e é de total interesse das empresas virar essa página da pandemia e retomar a nossa história de crescimento e desenvolvimento da aviação brasileira, como nos últimos aí 20 anos. Eu acho que é isso. Encerro aqui minha apresentação. Queria agradecer a todos aí. Se quiser, o último slide é só um muito obrigado. E acho que podemos partir aí para o debate. Eu queria agradecer muito aí. Camilo, muito obrigada pela explanação de forma muito didática, acho que deu bastante para entender, ainda que aqueles que não conheçam o case, né, puderam entender qual que foi o grande desafio de vocês, e um desafio muito latente, assim, né? Que todo mundo conseguiu perceber. Inclusive, o Caio Leonardo comentou aqui no chat, né? Que foi um período bem difícil, inclusive para o setor da saúde, restaurante, turismo. Depois vem a guerra da Ucrânia com a Rússia, o preço dos combustíveis. Então, com certeza é um setor muito dinâmico, e aí isso é bom, né? Que tem
desafios diários aí, vocês não ficam parados, isso traz sempre um interesse, né? Uma dinâmica divertida, vamos colocar assim, no nosso trabalho diário enquanto profissionais de RIG. Eu confesso que eu não vi aqui no chat. Se tiver perguntas, fiquem à vontade, para que vocês possam fazer. Mas eu vou aproveitar para que eu possa trazer duas perguntas para você, Camilo. E aí eu vou até pensar um pouco do presente e futuro, já entendendo muito bem o trabalho de vocês, parabenizando mais uma vez por todo esse esforço coletivo de tantas entidades envolvidas, né? Mostrando de fato esse diálogo, essa parceria do setor público com o setor privado. Mas considerando o fundo que foi utilizado ali como esse instrumento de financiamento para o avanço do setor, como você mesmo colocou, e considerando que estamos em plena realização da COP30, com certeza ali deve ter a equipe da Azul deve estar lá em Belém, né, com as suas estratégias, as suas iniciativas e ativações ali. Eu queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouquinho de quais são os impactos concretos da utilização do fundo, para trazer isso que foi um pouco dessa contrapartida, né, da sustentabilidade das companhias aéreas, do fortalecimento dessa aviação regional, principalmente nessas regiões de menos conectividade, como a Amazônia Legal. Se vocês já conseguem ver, ainda que tenha sido muito recente, né? Foi 2024, mas se já tem iniciativas nesse sentido, já tem resultados, se vocês foram, inclusive, ali para a COP levar um pouco disso, se você puder compartilhar para a gente está vivendo a COP nesse exato momento, então acho que seria legal mostrar esse durante, né? Então teve a política pública antes, durante e depois, né? Bom, essa questão da descarbonização, né, e da sustentabilidade do setor aéreo, ela é um super desafio, né, que a indústria toda vai enfrentar. É o maior desafio aí de inovação e desenvolvimento que o setor vai enfrentar nos próximos 30 anos, com tranquilidade. Né, e é um setor que, ao contrário, por exemplo, do automóvel, né, que você consegue imaginar, já consegue ver ali o carro elétrico substituindo o carro a combustão, né? O avião ele não pode carregar baterias pesadas, né? Porque senão a gente não consegue manter. A gente seria um avião que levaria baterias, né? Então não existe uma saída de eletrificação para o transporte aéreo. A nossa saída para a descarbonização é o uso do biocombustível, né? O que nós chamamos de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, é o combustível sustentável de aviação, que é um biocombustível que pode ser feito por diversos mecanismos, diversas rotas de produção, né? Pode ser feito com etanol, pode ser feito com biodiesel, pode ser feito com matéria orgânica de modo geral, ainda é um setor em gestação. Né? Hoje no Brasil não existe produção de SAF, né? Não existe uma planta no Brasil hoje fazendo esse biocombustível, né, e existem interessados, né, planos de negócio sendo implantados, enfim, e a gente já tem aí um vislumbre de que no início, né, como toda tecnologia quando começa, ele deve vir a um preço bastante alto, já num setor que tem uma pressão de custo muito grande e que tem a opinião pública também muito sensível, né, se a passagem sobe demais, todo mundo grita, né, então fica numa situação ali de impasse, né. A política pública ela vai vir nesse contexto para destravar esse nó, né? Porque o combustível no começo tende a ser muito caro, o que desincentiva o abastecimento. E sem incentivo ao abastecimento, ninguém investe na planta. E se ninguém investe na planta de produção do biocombustível, ele nunca vai baratear. E aí, se a gente não destrava esse nó, e se o Brasil não faz algo para superar esse impasse, a gente vai acabar daqui a 40, 50 anos como um mero importador de biocombustível, né? Nós somos um país que tem a liderança mundial em biocombustível, mas que não vai ter planta de fabricação, de produção desse SAF no Brasil. A gente vai exportar etanol e comprar SAF do lado exterior. Então a política, já percebendo esse gargalo, ela coloca mecanismos ali de contrapartida de abastecimento, então ela obriga as empresas a abastecer com o SAF, né? Isso deve entrar, esse escalonamento de abastecimento começa em 27, 28, 29, vai subindo um pouquinho a cada ano,
para a gente chegar lá em 2035, 2040, já com um abastecimento significativo, né, e já com uma escala que viabilize uma cadeia de abastecimento de safra num preço competitivo. Então, por hora, o que a gente tem de iniciativas são iniciativas de eficiência, e isso a Azul ela se orgulha muito, né? Nós temos um time muito forte de sustentabilidade na Azul, né? E nós temos ali uma visão de eficiência na operação, eficiência na operação tanto de aeronaves de última geração que queimam menos combustível, do uso de equipamentos elétricos em solo para evitar o uso de geração de energia em solo pelo avião, que queima muito combustível, a busca pela proa dieta que a gente fala, que é voar sempre de ponto a ponto, de maneira mais reta possível, pedindo ao controle do espaço aéreo para cortar ali as aerovias, enfim, uma tecnicidade, mas que gera uma redução de emissões significativa para a companhia. Né? E essas são iniciativas que nós temos feito como Azul. As nossas convênios também têm as suas iniciativas, né? Mas é um setor que ainda depende de uma série de investimentos para a gente conseguir descarbonizar ele como todos nós gostaríamos, né? Eu acho que está um pouco nesse cenário hoje. De fato, acho que as pessoas que não estão envolvidas em todo esse ciclo de política pública, né, acreditam que é muito fácil tomar uma decisão e implementar rapidamente devido à necessidade. Existe uma necessidade, existe ali uma demanda, por que não fazer? Mas realmente não é tão simples. Queria agradecer a participação da Maíra Amorim aqui, parabenizando o Camilo pela sua participação, dizendo que excelente participação. Muito obrigada, Maíra, por acompanhar a gente. Eu tenho mais uma pergunta para a gente poder encaminhar para o encerramento, Camilo. E você falou bastante sobre essa dificuldade, né, das três maiores empresas do setor atualmente, essa necessidade da renegociação das dívidas, a questão de que os custos ainda são indexados ao dólar. E eu queria, assim, que você pudesse sintetizar ou elencar ali quais são os novos desafios que você identifica, assim, pelo menos a curto prazo, quais são essas, talvez, prioridades que a Azul elencou aí nos seus planejamentos, né, junto aos times que têm trabalhado. E principalmente, assim, como que tem sido esse trabalho de interlocução com a sociedade? Eu sei que é um pouquinho polêmico, mas eu entendo que é um pouco disso, assim, a sociedade não conhece a profundidade da complexidade do setor, de que o preço do combustível é indexado ao dólar, de que tem toda uma renegociação das dívidas desse passivo da pandemia, de que as aeronaves são alugadas. Vocês têm buscado trazer esse esclarecimento, talvez, para a sociedade, para que a gente, enquanto pessoa, né, usuário, possa entender, porque, querendo ou não, é a população que pressiona os legisladores ali em algumas políticas públicas que, como você mesmo disse, num primeiro momento, elas são impopulares, né? Talvez vai ter que aumentar o preço ali né, das passagens para poder compensar um outro gasto, a sustentação, a sobrevivência dessas empresas. Então, queria saber se você pode compartilhar com a gente como que tem sido feita essa estratégia de aí junta, né? Advocacy, PR, relações públicas, todo mundo junto, comunicação, enfim. E claro, assim, como que a gente pode reforçar e considerar principalmente a área de RIG, né, como essencial dentro dessas empresas, fazendo um trabalho transparente, responsável, ético, de interlocução ali nessa tripartite relação, né, sociedade, setor público e setor privado. São duas perguntas em uma e perguntas excelentes, né? Acho que vale a gente mencionar. Sobre as agendas e próximas pautas, né? Pauta é o que não falta para a gente, né? Como você mesmo exemplificou aí, né? Nossas indexações ao dólar, por exemplo, são motivos de desespero, né? Se a gente pensar que o combustível que é feito no Brasil, né? O combustível que é feito com petróleo nacional e refinado no Brasil, quase todo, né? Ele é precificado de uma maneira, melhorou bastante já, mas ainda tem o que avançar, né? Ele ainda é indexado ao dólar, ele só não flutua tão rápido quanto flutua a cotação no exterior, está ali tendo um amortecimento, enfim,
mas seria interessante que ele fosse precificado de maneira desindexada, né? E em cima do custo mesmo, né? De produção, não do custo externo, né? Já que o custo de produção dele é em reais. Mas não só, né? Nós temos aí uma agenda de enfrentamento a uma questão que não afeta apenas o setor aéreo, mas que afeta outros setores da economia também, que é o crescimento da litigância predatória, né, o crescimento aí de empresas Lautex, enfim, empresas que estão usando, né, de redes sociais para fomentar ali uma litigância excessiva. Nós temos também uma discussão importante sobre exatamente essa questão da biocombustível e do desenvolvimento da descarbonização, a lei do combustível do futuro. Tem questões tributárias envolvidas que são importantes, né? O leasing, IOF, que incide sobre as operações, e a gente teve aí uma discussão grande nos últimos meses aí em relação às bagagens, né? As bagagens de mão, despachadas, enfim, se criou toda uma polêmica na opinião pública de que haveria cobrança de bagagem de mão, enfim, e a bagagem despachada também hoje é cobrada, tem uma demanda por não cobrar essa bagagem, enfim. Então isso demandou uma articulação muito intensa do time de Helgov, de RIG, né? E aí na nossa atuação, ela é uma atuação que ela tem múltiplas frentes, né? Porque nós temos uma associação setorial, então nós temos que pautar a associação, temos que fazer com que a associação levante as bandeiras e esteja municiada com os argumentos corretos, com as análises, com os dados corretos, para que ela possa fazer esse trabalho dela. Mas a associação também não impede que nós atuamos como empresa, como a Azul, né? Buscando dialogar, buscando convencer, buscando demonstrar, sempre com uma ética e com transparência, sempre pela maneira mais correta possível, né? Como tem que ser feito. Com os atores, os stakeholders, enfim, os players aí que a gente precisa estar buscando sempre para diálogo, né? E essa questão que você trouxe do advocacy, ela é uma questão central mesmo, né? Porque se a opinião pública não está favorável, tudo fica mais difícil, né? O legislador ele não vai entrar em conflito com a opinião pública a princípio, né? Ele vai ser uma correia de transmissão entre a opinião pública que se transforma ali em legislação, em medidas que são ali que definem o regramento jurídico nacional. Então, um setor que tem um desafio muito grande nessa questão, porque é um setor que, ao mesmo tempo, é interessante, né? A aviação é uma coisa interessante, tem muita gente que é entusiasta, tem muita gente que quer saber mais sobre aviação. Nós temos pessoas, influenciadores de aviação, que são bastante conhecidos aí, né? Muitas pessoas que estão nos vendo aqui conhecem alguns deles, enfim. E é um assunto que traz muita pauta, ao mesmo tempo que quem voa muito com frequência acaba sendo aí, acaba tendo um voo que atrasa, às vezes um voo que cancela, a pessoa já tem uma visão ali negativa do setor, já fica ali muito chateado, enfim. Então é um setor que ele oscila, né? Você tem ali momentos que as pessoas estão interessadas, tem momentos que as pessoas estão bastante críticas, e a gente sofre muito por coisas até que estão fora do nosso controle. Então, às vezes, uma tempestade fecha Campinas e a Malha da Azul inteira se desmonta, porque não tem o que a gente possa fazer. Se a gente tentar voar numa condição dessa, a gente coloca vidas em risco, e a gente tem como segurança nosso principal valor, acima de tudo, é a segurança, nada é mais importante. E aí isso gera frustrações, né? Um voo cancelado, um compromisso perdido, um dia de folga que se perdeu. Então, o desafio nosso daqui para frente é construir esses mecanismos de comunicação direta, de advocacy, de convencimento, de informação à opinião pública a respeito de como o setor existe, como ele funciona, né? E trazer muito o exemplo de fora, porque as pessoas, muitas vezes, elas vão ao exterior, elas viajam fora do Brasil, e elas fazem essa comparação. Na Europa tem uma empresa aérea que vende uma passagem a 30 euros, enfim, mas naquela passagem você não paga, você paga por tudo, você paga pela bagagem de mão despachada, pela marcação, enfim. Então é um outro negócio, não é que é mais barato voar lá. Aqui você tem muita coisa que é embutida na passagem. Então, fazer esse convencimento, né, fazer esse esclarecimento,
é um desafio nosso, né? É uma meta nossa daqui para frente melhorar muito nisso. A gente faz isso, a gente busca sempre pautar na opinião pública, em órgãos de imprensa, enfim, sempre que possível, sempre que a gente é questionado, a gente responde, traz informação. Nós somos um setor, as áreas brasileiras são bastante eficientes, comparadas com o restante do mundo, são bastante pontuais, enfim, mas acho que a gente precisa fazer com que o público em geral saiba disso, e entenda também os desafios que a gente tem daqui para frente, né, que não vão ser poucos, né, mas que no final a gente vai ter uma aviação mais desenvolvida e mais sustentável, com certeza. Bacana, Camilo. Muito obrigada mais uma vez pela participação no Prêmio Marco Maciel, pela sua explanação aqui com a gente hoje. Queria dizer que eu particularmente acho o branding da Azul com os docinhos de aviãozinho muito legais. Acho muito bacana. E queria agradecer a todos vocês que participaram. Nós encerramos este encontro agradecendo em nome da ABRIG a parceria do Instituto Legislativo Paulista ELP e ao apoio da TV Alesp, que possibilitaram não apenas a realização desse debate tão rico, tão importante para o nosso país, mas também a ampliação do diálogo sobre práticas qualificadas em relações institucionais e governamentais no Brasil, para mostrar um pouquinho para vocês que não é simples o nosso trabalho, demanda muito esforço, demanda muita responsabilidade, ética, transparência e, claro, como o Camilo mesmo trouxe, ponderação, né? Daquilo que é o bom, nem sempre você vai ter o ótimo, mas você precisa, claro que num contexto democrático, né? Ouvir, negociar e achar as melhores práticas e o bom, né, cenário para todos que estão envolvidos. Agradeço de forma especial às Linhas Aéreas pela participação, pela generosa exposição do case finalista no Prêmio Marco Maciel da edição de 2025. O que foi apresentado, a experiência hoje mostra como é possível fazer, como é possível contribuir para o fortalecimento de políticas públicas que beneficiam toda a sociedade. Impulsionam não só o turismo, né, mas tantos setores que estão envolvidos diretamente e promovem o desenvolvimento sustentável em nosso país. Esse ciclo, promovido conjuntamente pelo ILP e pela ABRIG, reafirma o compromisso das nossas instituições em difundir e valorizar as boas práticas que inspiram a construção das instituições mais eficazes, estimulam parcerias estratégicas entre os setores público e privado, e eu já deixo aqui o convite para que vocês participem da próxima edição em 2026, inscrevendo seus cases, mostrando o trabalho que as suas entidades, as suas empresas, associações têm feito, são várias categorias que vocês podem participar. Conheçam os cases, conheçam os participantes dos anos anteriores, está tudo no nosso site. E claro, sigam as nossas redes sociais, fiquem por dentro do calendário de atividades da ABRIG e os próximos diálogos que são feitos periodicamente aqui em parceria com a TV Alesp. Muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam. Seguimos juntos construindo pontes, fortalecendo diálogos e ampliando o impacto positivo das relações institucionais e governamentais no Brasil. Uma boa noite a todos.